Hoje é comemorado o Dia do Hino Nacional Brasileiro. Criado em 1822, ele já foi chamado de Hino 7 de Abril, Marcha Triunfal e depois Hino Nacional. E nossa equipe foi às ruas para saber se o Passo Fundense tem o hino na ponta da língua. Veja como foi. Ao tocar do hino, o respeito, posição de guarda, a mão no lado esquerdo do peito ou reta ao corpo. O hino nacional brasileiro é um dos 4 símbolos oficiais da República Federativa do Brasil. Os alunos do 5º ano desta escola em Passo Fundo já estão acostumados a reverenciar a pátria através do canto. Não só cantar o hino, mas a gente tem que fazer o que a gente quer para ser brasileiro mesmo. Respeitando as pessoas ao meu redor e respeitando a minha bandeira. Não basta apenas cantarmos o hino nacional, mas o mais importante é trabalharmos nas salas de aula a letra do hino nacional, conscientizando nossos alunos do significado de suas palavras. Segundo o que conta a história, o hino nacional surgiu numa época em que o Brasil passava por uma crise contra o governo de Portugal, buscando a sua independência. Pois é, passados tantos anos, o hino continua atual. Mas será que com a falta de tempo para quase tudo, o cidadão ainda lembra do hino, que também homenageia? Ouvindo do Ipiranga, majestade, um povo heróico, brato retumbante. O sol da liberdade em raios fundidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Mais garrida, seus sisões lindos campos têm mais flores. Essas flores têm mais vida, muita vida nessas vidas, mais amores. Para muitas pessoas, a dificuldade em cantá-lo é porque normalmente ele é executado em cerimônias, em jogos oficiais da seleção. Mas para a maioria dos nossos entrevistados, o importante mesmo é viver o que fala a letra. A pessoa precisa ter atitudes, compreensão, né, valores humanos, morais, éticos. Né? Com a sociedade. É um conjunto, né, junto com a sociedade, porque a gente sozinho não é ninguém, né? Dos filhos deste soles mais gentil, pátria amada Brasil. O hino nacional brasileiro foi escrito por Francisco Manuel da Silva no ano de 1822. E qual a relação do brasileiro com o hino? Somos um povo cívico? Entendemos e nos identificamos como uma pátria? É sobre essas e outras questões que a gente conversa agora com o filósofo e também professor de filosofia da UPF, Francisco Fianco. Professor Francisco, seja bem-vindo ao PFTV novamente. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Sempre um prazer comparecer aqui. Professor, vimos aí que alguns até sabem cantar mais ou menos o hino, outros não sabem cantar direitinho. Até no final ali teve um depoimento de que mais ou menos entendendo a questão do valor da pátria, o valor, né, enfim, de enquanto nação. Queria saber a sua opinião com relação a isso. Então, é um pouco aquilo que a gente conversava antes, né? Essa coisa do hino, do símbolo pátrio, isso é tão antigo. Eu não teria nenhum argumento racional para ser contra isso. Eu poderia dizer assim, ó, é démodé, é fora de moda, né? Sim. A criação do Estado-nação e dos seus símbolos representativos é um processo de uns 400 anos, mais ou menos, de uma época em que o mundo era completamente diferente do que o mundo é hoje. Tu fazer com que um indivíduo se agregue homogeneamente à coletividade da sociedade é um processo de doutrinamento ideológico que foi muito importante no surgimento desse Estado-nação, porque ele evolui, vai passando assim de sociedade disciplinar a sociedade de controle para fazer com que o sujeito abrace a causa do Estado, né? Mas a minha questão em relação a essas coisas é justamente isso. De que maneira nós, indivíduos, quase isolados no contexto social, conseguimos criar uma identificação com um grupo enquanto coletividade, a ponto de nos identificarmos com um hino, com uma bandeira, com uma cor, sem que isso termine se transformando ou em doutrinação ideológica ou em histeria coletiva. E uma coletividade que não representa esse indivíduo, professor. Na verdade, o problema é justamente esse, né? A gente às vezes tem a ilusão de que o todo social ele é formado de indivíduos para o benefício desses indivíduos. E falando isso num dia posterior às manifestações anti-governo, a gente tem
que observar um pouco melhor e ver que o todo social ele não beneficia os indivíduos, ele se alimenta dos indivíduos. Ele se alimenta dos indivíduos. A coisa do hino, do nacionalismo, do ufanismo, ele é muito perigoso, ele é muito pernicioso. Porque todo hino exalta a sua pátria. No momento que eu estou me exaltando, eu estou rebaixando o outro. Eu vou estar sempre nesse exercício psicológico de sujeito e objeto. Eu enquanto sujeito, que valho, e o outro enquanto objeto, que não vale nada. E não é à toa que as instituições disciplinares, as carceragens, os quartéis, as escolas e os hospícios, e outras que são misturas dessas duas, não é à toa que essas instituições disciplinares elas sempre recorreram aos símbolos, né, de ostentação de uma ideologia comum. Ou seja, pegar um sujeito, vamos perceber que quase todo indivíduo isolado é crítico, e jogar ele num coletivo. Por quê? Porque a coletividade é burra. A coletividade não para pensar. Ela vê alguém chutando, ela vai chutar também. Isso tu vê muito no futebol, né, professor? Por exemplo, que é outra instituição sim. carismática ideológica. Professor, assim, rapidamente, a gente está indo para o final aqui, mas por isso a questão, então, de que as regiões, elas se reconhecem muito mais fáceis do que enquanto... Vamos pensar o nosso Pensando contexto, em Brasil, né? Região enquanto federação. Rio Grande do Sul, nós temos um apreço, por justificado ou injustificado que seja, nós temos um apreço muito maior pelo hino rio-grandense. Acho que é um dos únicos estados que conhece mais o seu próprio hino do que o hino nacional, e a gente vê em qualquer cerimônia pública as pessoas cantando com muito mais empolgação o hino rio-grandense, por mais louco que ele seja também, do que o hino nacional. É essa identificação. Como é que eu, se não tiver mentalmente afetado, vou me identificar com milhões de pessoas que eu não conheço? Isso é um tipo de eu não sei se esquizofrenia ou histeria de massa, acho que mais histeria de massa. Né? É patológico quase o nosso patriotismo. E ser patriotismo num estado como o nosso é um pouco de negação da realidade, né? Eu não tenho orgulho do meu país ser conhecido mundialmente por escândalo e corrupção, por miséria e chacina e guerra civil não declarada. Não tenho mesmo. Quando o meu estado merecer, bom, aí eu vou cantar o hino dele. Mude. Por mais que eu entenda o que eles estão falando ali. Professor, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Hoje que é o dia do hino nacional brasileiro, um patrimônio do Brasil, tá bom? Muito obrigado. Bom, a semana deve ser de tempo seco. Confira a previsão para a terça e a quarta-feira. A terça-feira começa com sol e as nuvens aumentam ainda pela manhã. Possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 17 e máxima de 30 graus. A quarta-feira também começa com sol e as nuvens aumentam no decorrer do dia. Pode chover a qualquer hora. Mínima de 18 e máxima de 31 graus. A conquista foi histórica. Pela primeira vez, a Seleção Gaúcha de Voleibol Feminino, categoria juvenil, foi vice-campeã no Campeonato Brasileiro de Seleções, que aconteceu em Saquarema, no Rio de Janeiro, neste último final de semana. O Rio Grande do Sul nunca havia chegado a uma final. A equipe gaúcha foi comandada pelo técnico Gilberto Belavero, Giba, que é professor da UPF e também o comandante da equipe de voleibol feminino BS Bills UPF. Nas quartas de final, a seleção gaúcha venceu Santa Catarina por 3-1. Na semi, a vitória sobre o Paraná foi por 3-0. E na final, a seleção gaúcha não conseguiu superar o Rio de Janeiro e perdeu pelo placar de 3-0. Foram cerca de 60 dias de preparação com os treinos sendo realizados aqui em Passo Fundo. Um giro de bicicleta que passou por 6 municípios. Passo Fundo teve mais uma prova da super série do Audax PF-UPF. E desta vez, os ciclistas encontraram bastante dificuldade. E não foi para menos. Eles percorreram de bicicleta 400 quilômetros. O desafio desta vez foi percorrer 400 quilômetros. Uma prova para quem gosta de superar limites, vencer barreiras e disciplinar o próprio corpo.
Esse privilégio que nós temos de oferecer ao ciclista um grau de dificuldade maior faz com que ele amplie seus horizontes, amplie suas capacidades, que ele consiga trabalhar com outros ciclistas, a troca de experiência, sabe? Passar adiante o que sabe, buscar coisas novas, essa confraternização, essa troca muito grande que acontece. A supersérie do Audax PF-UPF iniciou em fevereiro. Isso porque neste ano acontece o PBP, a clássica prova ciclística de 1.200 quilômetros na França. E para participar, os ciclistas devem completar a supersérie de 200, 300, 400 e 600 quilômetros. Tem que ser bem regrado na alimentação, a preparação, os treinos, devem existir treinos de longas distâncias também, não só de curtas distâncias dentro da cidade. O randonnê, ele tem que se preparar para encarar caminhões na estrada, acostamentos perigosos. O percurso escolhido pela organização passou por Carazinho, Tio Hugo, Soledade, Arvorezinha, Encantado e Passo Fundo. O Audax foi trazido para o Brasil em 2003 e de lá para cá muita gente participa de provas espalhadas por vários estados brasileiros. Nesta prova de Passo Fundo, quase 40 ciclistas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e São Paulo levaram para a estrada muita resistência, habilidade e determinação. Com relação a essa prova, eu achei ela muito difícil mesmo. Eu, inclusive, acabei me perdendo no retorno. Em primeiro lugar, 400 quilômetros já é o primeiro desafio, né? Ter coragem para sair de casa, para fazer esses 400 quilômetros foi o primeiro passo. Mas, acima de tudo, é ter uma companhia para fazer esse percurso foi o principal. Agora, pedalar durante a noite no frio que a gente passou e subindo a serra, molhou muito a camisa e o vento deixou a gente muito frio. Cada um tem a sua meta, cada um tem o seu desafio a ser cumprido. O percurso realmente teve uma elevação gigantesca. A gente estava olhando agora há pouco, a elevação foi de mais de 5.800 metros de soma de altitude, né? Essa foi uma das maiores dificuldades, eu acho que foi o maior Audax em termos de altitude. Mas eles garantem que as paisagens pelo caminho valem todo o esforço. Momentos principais é o entardecer e o amanhecer, que são paisagens que se tornam exuberantes com o pôr e o nascer do sol, né? Depois, quando saiu o sol, que a gente viu as belezas lá da cidade de Arvorezinha, Encantado, show de bola, vale a pena. Até de Soledade para cá, que a gente já conhece bastante coisa, quando a gente faz de bicicleta, é uma coisa diferente, o contato é diferente. No Audax não há primeiro nem segundo colocado, o que importa é completar a prova dentro do prazo previsto pela organização. Nesta, eles tiveram 27 horas e para repor as energias perdidas durante tanto tempo de pedalada, nada melhor do que a presença da família e de amigos. Por isso, uma estrutura foi montada na UPF. E em maio deve acontecer o último brevet da supersérie do Audax PF-UPF. Olha só, vão ser 600 quilômetros de prova. A 5ª edição da Mostra Sesc de Teatro ofereceu ao público 10 espetáculos em 16 sessões. Entre eles, o WWW para Freedom, do grupo Barracão Teatro de São Paulo. Um olhar poético e político para a guerra. Veja como foi. Um divertido e comovente monólogo com o palhaço Zabobrim. A peça conta a história de um palhaço enviado à guerra durante a invasão norte-americana ao Iraque. O espetáculo ele tem uma motivação muito clara de um evento militar que aconteceu em 2002, que foi a invasão dos Estados Unidos no Iraque. Mas para muito além disso, é uma luta mesmo pela liberdade, né? A liberdade nossa de todo dia, a liberdade de ser o que a gente é, da gente ser conforme a gente quiser. O espetáculo encontrou soluções poéticas e fortes para despertar em cada um a criança que se encontra adormecida e mostrar
a beleza que mora na simplicidade. Hoje, no momento em que a gente está falando, está ouvindo falar de volta de ditadura, não faz o menor sentido a gente precisar de uma instância superior a nós mesmos, que somos cidadãos educados e com responsabilidade. A gente não precisa ter alguém dizendo para a gente como agir. O tom político da peça se mistura às risadas. O carismático palhaço Zabobrim leva a plateia a relembrar a pureza e os valores esquecidos diante de tanta individualidade. A gente só vai ser um coletivo, uma sociedade íntegra, a partir do momento que a gente também for indivíduos íntegros e ligados. O que a gente mais quer é estar conectado com as pessoas, não só pelo Facebook, pela internet. A peça foi uma das 10 oferecidas à população pela 5ª Mostra Sesc de Teatro. E a 5ª Mostra ela tem um diferencial no que se refere a espaços alternativos e praças e ruas. Então houve um acréscimo bem significativo com relação a isso, além dos espetáculos normais aqui do teatro no palco. Com relação à receptividade, a gente fica muito feliz que a cada ano ela cresce na condição de quantidade, mas também na condição de qualidade. Por meio do seu personagem, Ézio Magalhães mostrou o quanto é bonito olhar para o outro e o quanto um sorriso nos faz mais felizes. O nome do espetáculo é uma brincadeira com o www para Freedom, quer dizer, uma coisa de virtual. Ao mesmo tempo tem a questão do What a Wonderful World, quer dizer, é uma brincadeira com esse jogo que ocasionalmente a gente encontrou. E é um código militar, né? Então é uma coisa imposta para a liberdade. Então, assim, não acredito que a gente consiga liberdade dizendo como o outro tem que ser. Pela liberdade, a gente tem que fazer um ritual. Tem que ser... O Canal de Notícias volta amanhã, sempre ao vivo, ao 12h30. Você pode rever essa edição ainda hoje nos horários alternativos das 7h30, 7h30 da noite e 10h30 da noite. Muito obrigado pela sua companhia, um excelente início de semana. A gente se vê.